Olá, alunos do terceiro ano, mais uma aula de genética e hoje nós vamos falar do assunto cujo título é herança ligada ao sexo, tá? Então nós vamos estar estudando nesse momento como é que é nos herdado a questão do sexo masculino e feminino geneticamente e algumas síndromes, algumas heranças que são nos herdadas conforme esses cromossomos ligados ao sexo, tá? Então nós vamos estar estudando neste capítulo, tá? Porque tem no livro, depois eu vou estar colocando a página no grupo para vocês poderem estar visualizando no grupo também o que o sexo, né? Como é que nos é herdado geneticamente a questão da diferença entre os sexos e as heranças que é ligada à questão do sexo, tá bom, pessoal? Essa aula eu coloquei essa semana essa aula justamente para que a gente não possa ficar atrasado, né? Nós já estamos um pouquinho atrasados em relação ao conteúdo, já que nós não estamos nas aulas presenciais. Já éramos para estar quase terminando toda a parte da genética e a outra parte do livro, que é a parte da evolução, tá? Porque nós já estamos quase finalizando o terceiro bimestre, né? Então só tem o quarto bimestre para a gente poder ver o assunto todinho de evolução. Então eu vou dar uma acelerada um pouquinho no conteúdo. Verifiquei que poucos fizeram as atividades da segunda lei de Mendel. Vou dar um tempo maior para que vocês possam fazer essa atividade, tá? E para aqueles que já fizeram, vocês já podem estar assistindo esse vídeo e já tentando compreender esse conteúdo, porque é um conteúdo bem interessante, bem legal. Eu acredito que muitos vão ter curiosidade de estar assistindo. Continuem assistindo esses vídeos, os vídeos de aula. Melhorou bastante em relação aos vídeos de outras aulas. O vídeo de segunda lei de Mendel aumentou bastante o número de visualizações. Então vamos assistir, gente. Não perca a oportunidade de assistir, porque isso aqui é conteúdo. Então se você não assistir, você não vai ter embasamento de conteúdo e, por ser genética, não vai conseguir responder as questões de forma nenhuma, tá? Então, vamos lá ver a questão desse assunto, herança ligada ao sexo, tá? Bom, gente, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que... Deixa eu pegar o pincel aqui. Vou mudar um pouquinho a cor desse pincel, tá? Vou colocar aqui um azul para vocês poderem visualizar melhor. Bem, pessoal, todo mundo sabe que as nossas células humanas vão ter um total X de cromossomos, né? Toda espécie tanto de animal quanto vegetal e até no caso a nossa espécie humana tem uma quantidade de cromossomos, uma quantidade X de cromossomos, porque isso é o que vai identificar a espécie. Então, no caso da nossa espécie, você sabe que nós temos um total nas nossas células de 46 cromossomos, tá? Nós temos um total de 46 cromossomos, ou você pode falar também de 23 pares de cromossomos. Dentro desses 46 cromossomos, pessoal, 23 é de origem paterna, são herdados do nosso pai, da nossa origem paterna, e os outros 23 nos é herdado de origem materna. Então, existe metade a questão da originalidade dos cromossomos. Então, isso aqui vocês não podem esquecer jamais, que os nossos cromossomos, a quantidade de cromossomos que nós temos nas nossas células é um total de
46 cromossomos, tá? Vamos adiante. Dentro desses 46 cromossomos, nós temos os cromossomos sexuais, né? Quantos são os cromossomos sexuais? No caso das mulheres, né, do sexo feminino na espécie humana, os cromossomos sexuais são 2 cromossomos, né? E esses 2 cromossomos é só de um único tipo. Por quê? Em relação aos cromossomos sexuais, existem 2 tipos. Existe o cromossomo X e existe o cromossomo Y, certo? Existem esses 2 tipos de cromossomos, o X e o Y. Nas mulheres, né, existem 2 cromossomos X, 2 cromossomos de um único tipo, que é o cromossomo X. Por isso que nós somos, no caso, as mulheres, elas são chamadas de homogaméticas, né? Por quê? Porque no sexo feminino nós só temos um único tipo de cromossomo, que é o cromossomo X, tá? Então, aqueles indivíduos que só têm um único tipo de cromossomo são considerados homogaméticos, tá? Já nos homens, ou do sexo masculino, eles possuem 2 tipos de cromossomos, tá? Eles possuem o cromossomo X e o cromossomo Y, tá? Então, pelo fato deles terem 2 cromossomos diferentes, eles são chamados de heterogaméticos, tá? Então, indivíduos que têm um único tipo de cromossomo, eles são considerados homogaméticos, e indivíduos que têm 2 tipos diferentes de cromossomos, eles são chamados de heterogaméticos. Então, aqui vocês estão vendo o XX da mulher, tá? O XX da mulher. E deixa eu pegar aqui a borracha, gente. Opa. É aqui a borracha. Então, aqui a representação é a representação do XX do sexo feminino na espécie humana e o XY do homem, né? O cromossomo X e o cromossomo Y é um cromossomo bem pequeno, porque os cromossomos, pessoal, eles têm várias formas, eles têm vários tamanhos, tá? Os cromossomos, eles podem ter essas diferenças aí na forma e no tamanho. Vamos para frente. Certo, gente? Então, o que a herança ligada ao sexo vai estar estudando? Então, vamos ler aqui. Vou pegar aqui o pincel. A herança ligada ao sexo é considerada quando os genes envolvidos se situam no cromossomo X, em sua proporção não homóloga sem correspondência ao Y. Então, vamos entender isso aí, gente. O que é a herança ligada ao sexo? É quando existem alguns genes que estão ligados a um tipo de cromossomo sexual. No caso, esses genes, eles vão estar mais ligados ao cromossomo X. Então, quando eu tenho um determinado gene ligado a este cromossomo aqui, eu tenho uma herança, essa pessoa vai levar pelo resto da sua vida uma herança, um gene ligado ao cromossomo sexual dele, que já nós vamos ver quais são essas heranças. Então, por isso que é uma herança ligada ao sexo, é uma herança ligada aos cromossomos sexuais, tá? Professor, então se esse indivíduo vai carregar um gene ligado ao cromossomo, no caso X, então quem vai carregar essa herança em maior quantidade? Vai ser o homem ou a mulher? Aí isso nós vamos entender já que a gente vai mostrar essas heranças. Mas já adiantando para vocês, como a gente já viu, nós, as mulheres, elas têm quantos cromossomos X?
2 cromossomos. O homem tem quantos cromossomos X? Somente um. Então, veja só. Quem terá mais possibilidade de ter essas heranças? É a mulher ou é o homem? O homem, pelo fato dele ter um cromossomo X só, se nesse X tiver um genezinho ligado a este cromossomo aqui, ele já carregará a herança, pessoal. Então, quem terá mais possibilidade de ter esses tipos de herança é o homem, porque o homem ele só tem um X. E essas heranças, elas são ligadas ao cromossomo X. A mulher vai carregar também essa herança? Vai carregar também. Só que ela vai ter em menor proporção. Porque, veja só, a mulher tem 2x. Para essa mulher ter algum tipo de herança ligada ao sexo, vai ter que ter 2 genezinhos, cada um ligado aos seus cromossomos X, tá? Então, por isso que nós vamos ver que existem mais homens que vão carregar essa herança do que mulheres, tá? Vamos adiante que a gente vai entender mais daqui a pouquinho mais em relação a isso aí, tá? Então, mulheres podem ser homozigóticas ou heterozigóticas, depois a gente mostra isso aí. Isso aqui tá dentro do que eu expliquei, que as mulheres, elas vão carregar a herança em menor quantidade, os homens vão ser em maior quantidade, justamente porque o homem ele só tem um cromossomo X, e se nesse cromossomo X tiver esse gene, ele vai carregar a herança e isso vai ser em maior número. Então, vamos já ver essa questão aí. Aí é só mostrando os cromossomos, tá? Então, vamos aqui. Então, professora, quais são essas heranças? Que heranças é essa que uma pessoa pode carregar e que vai estar ligada ao seu cromossomo? Então, vamos ver aqui. Uma delas, pessoal, é o daltonismo. Não sei se vocês já ouviram falar no daltonismo. Mas para quem não conhece, nós vamos conhecer agora. O que é o daltonismo? É a pessoa que não distingue a cor verde e a cor vermelha. Alguns casos não conseguem distinguir o azul e o amarelo. Então, pessoal, uma pessoa daltônica é aquela que tem dificuldades em distinguir cores. Ele já nasce desta forma, ele não tem a capacidade de distinguir cores, né? E vai depender de cada pessoa. Que cores é essa, pessoal? Vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que têm dificuldade de distinguir o vermelho do verde, outros o azul do amarelo, eles não conseguem distinguir, tá? Eu tenho um amigo que ele é daltônico, ele não consegue distinguir algumas cores, tá? Na verdade, ele diz que o mundo para ele é mais cinza e preto do que colorido, justamente porque ele é daltônico. Então, ele vai carregar essa herança genética e que o gene do daltonismo está ligado ao seu cromossomo X, que é o cromossomo sexual, tá? Já que nós vamos ver geneticamente isso aí. Então, daltonismo é isso, são pessoas que têm dificuldade de distinguir cores. Já a hemofilia é uma outra herança, também ligada ao cromossomo X. O que seria a hemofilia? A hemofilia, gente, é uma insuficiência na produção, insuficiência na produção de tromboplastina, enzima fundamental para o mecanismo de coagulação sanguínea. Então, já a hemofilia é uma pessoa que nasce com a dificuldade de coagulação sanguínea, porque ela tem uma insuficiência na produção dessa substância aí. Então, a pessoa que é hemofílica, ela tem que ter muito cuidado ao sofrer cortes, acidentes, porque se ela sofrer um corte, digamos assim,
aquele corte vai ter dificuldade de coagular, ou seja, o sangue vai ter dificuldade de parar. A gente, quando normalmente se corta, o sangue sai e daqui a alguns, cerca de segundos ou minutos, aquele sangue tende a vedar. Essa vedação é justamente a coagulação sanguínea, né? E quem é responsável para vedar aquele sangramento é essa substância aqui. Então, a pessoa hemofílica sofreu um acidente, então ela pode ter uma hemorragia e poderá até causar sua morte por conta disso, tá? Então, essas são as duas heranças ligadas ao cromossomo X, ou seja, gente, herança ligada ao sexo. Certo, agora nós vamos ver o daltonismo, né? Então, a gente já viu que o daltonismo são pessoas daltônicas, são pessoas que têm dificuldade em distinguir cores, e ela é determinada pelo gene recessivo ligado ao sexo. Ou seja, gente, então qual é o gene que vai desencadear, manifestar no indivíduo o daltonismo? É um genezinho recessivo que a gente simboliza pela letra minúscula, que é o Dzinho. Esse gene, quando ele está ligado ao cromossomo X, ele poderá desencadear o daltonismo. Então, se no homem ele carregar um único genezinho desse, ele já é automaticamente daltônico, gente, Ele é XY. Se nesse único X tiver o Dzinho recessivo, ele já é daltônico, tá? Já nas mulheres, não. As mulheres só vão ser daltônicas, ela é XX. Ela só vai ser daltônica se ela tiver 2 genes em cima do seu X. Então, ela só vai ser daltônica se ela for XDzinho, XDzinho. Então, por isso que existe uma maior frequência de homens serem daltônicos do que mulheres, por conta que ele é um gene que vai estar ligado ao cromossomo X. E o homem, ele só tem um cromossomo X, tá? Então, olha só. A frequência em homens é de 5% e em mulheres é de 0,25%, tá? Então, por isso que a frequência de homens é maior do que a frequência em mulheres. E aqui é um símbolozinho criado, né, para verificar, é um exame que pode ser feito para verificar se essa pessoa ela tem dificuldade de distinguir, aí no caso, justamente as cores, vermelho, verde, amarelo. Aí esse símbolo aqui é exatamente para a pessoa identificar se ele tem daltonismo ou não. Aí aqui, gente, é a genética pura do daltonismo, tá? Então, vamos entender bem isso aqui, porque é a parte justamente que vocês vão utilizar para fazer os cruzamentos. Então, veja só. Aqui vamos primeiro começar pelo homem. Esses dois aqui é relacionado ao homem. Então, o homem é normal, ou seja, para ele ser normal, para ele não ter daltonismo, ele é XDzão Y. Então, se ele carregar no seu cromossomo X o Dzão, que é o gene dominante para o daltonismo, ele vai ser normal. Já para o homem ser daltônico, ele é o XDzinho Y. Então, se ele tiver o genezinho recessivo em cima do cromossomo X, ele já é daltônico. Então, para o homem, gente, tem essas duas possibilidades, ou dele ser normal ou dele ser daltônico.
Já para a mulher, existem 3 possibilidades. 2 delas é dela ser normal. Só que uma ela pode ser normal e a outra ela pode ser normal e portadora do gene. Então veja só. A mulher ela é XX, né? Certo. Ela é normal quando ela tiver no seu X os 2 Ds dominantes, tá? O Dzão. Ela continuará sendo normal, ou seja, ela não vai ter daltonismo se ela for XDzão, XDzinho, ou seja, se mesmo assim ela tiver um único Dzinho, ela continuará sendo normal. Só que a gente diz que ela é normal e ela é portadora. Por que ela é portadora? Porque ela vai ter o gene, ela vai carregar o gene para o daltonismo. Se futuramente ela tiver filhos, principalmente do sexo masculino, esses filhos dela poderão ter o daltonismo, tá? Então, por isso que ela é normal e ela é portadora. Ela é portadora do gene para o daltonismo. E a mulher só será daltônica se ela carregar nos seus 2 cromossomos o genezinho Dzinho, tá, gente? Então, vocês puderam entender por que existe maior frequência de homens daltônicos do que mulheres? É justamente por conta dessa genética aí. Enquanto para o homem só tem 2 possibilidades, ou ele ser normal ou ele ser daltônico, para a mulher existem 3 possibilidades, ou dela ser normal, ou dela ser normal portadora, ou dela ser daltônica, tá? Vamos adiante. Aí é o caso da hemofilia, né? Hemofilia, né? Eu já mostrei também para vocês que ela é condicionada, né, pelo gene recessivo. Também é um gene recessivo que vai estar ligado ao cromossomo X. Que gene é esse? É o Hzinho. A gente sempre simboliza D de daltonismo, H de hemofilia, justamente para estar diferenciando, tá, gente? Então, esse genezinho Hzinho, se ele estiver ligado ao cromossomo X, né, a pessoa terá a possibilidade de ser, sim, hemofílico. Então, aqui, ó, atinge praticamente homens, se manifesta por volta de 1 ano e meio de idade na forma de hemorragias. Há cerca de um homem hemofílico para cada 10.000 mulheres. Não, na verdade, mulheres não. Eu li errado, né? Há cerca de um homem hemofílico para cada 10.000. Então, a cada 10.000 homens, um pode ser hemofílico. Então, é algo assim um pouquinho difícil de acontecer, mas existe, tá? Vamos adiante. E aqui é a genética da hemofilia, é praticamente igual ao daltonismo. Só muda a letrinha, que ao invés de eu usar o D, eu vou usar o H para diferenciar. Então, a mesma coisa, ó. Esses aqui são do sexo masculino. Existem só 2 possibilidades, ou dele ser normal, ou dele ser hemofílico. Se ele carregar o Hzinho em cima do seu único X, ele será automaticamente hemofílico. Já para as mulheres existem 3 possibilidades, dela ser normal portadora ou dela ser hemofílica, tá, gente? Então, vamos dar esse quadrinho aí, é o quadrinho que vocês vão utilizar para fazer os cruzamentos. Então, isso aqui é importante, tá? Aí, pessoal, nós vimos a herança ligada, vê que o gene está lá no cromossomo. Agora nós vamos ver a herança, deixa eu pegar aqui o pincel. A herança restrita ao sexo, né? Por que restrita? Porque é uma herança que vai estar ligada ao cromossomo Y, tá? Só o cromossomo Y.
Então, por que é restrita? Porque quem é que tem o cromossomo Y é só o homem. Então, só vai estar restrita justamente aos indivíduos do sexo masculino. Só vão atingir homens. Essa herança aqui só atinge homens. Por quê? Porque está ligada ao cromossomo Y. Aí aqui ele vai dar um exemplo, que é a hipertricose. O que é a hipertricose, gente? A hipertricose são homens que nascem, que têm, né, essa manifesta-se nele presença de pelos grossos e longos nas orelhas. Então, são homens que têm pelos, aqueles pelos bem grossos e longos na orelha dele. Então, ele já nasce com essa possibilidade, tá? Então, essa hipertricose, a gente chama de hipertricose auricular, né? Só vai desencadear assim em homens. Por quê? Porque é uma herança restrita ao cromossomo Y. E só quem vai ter o cromossomo Y é o homem, tá? Então, aqui é uma imagem, né, onde você vê homens, né, é bastante assim comum, né, de se ver, mas hoje, porque pelo fato dos homens se cuidarem mais, a gente não percebe, né, porque pode ser retirado facilmente isso aí, né, mas são homens que têm essa possibilidade aqui, ó, de nascer fios longos e grossos nas orelhas. Tá? Então, é só isso. Hipertricose auricular é somente isso aí. Vamos para frente. Aí nós temos a herança influenciada pelo sexo. Olha só. A herança influenciada pelo sexo. Ou seja, quando os genes, vamos ler aqui, quando os genes que determinam um certo caráter se expressa melhor de acordo com o sexo do indivíduo. Então, quando a herança ela vai se expressar ou melhor ou pior, vai se expressar melhor dependendo do sexo do indivíduo. O exemplo clássico da herança influenciada pelo sexo é a calvície, né? Existe maior possibilidade de ter homens ou mulheres calvas? Aí, novamente, aqui, o sexo masculino, no caso da calvície, vai se expressar melhor, no sexo masculino. Então, vamos ver. O gene cesão, que determina a calvície na espécie humana, atua melhor na presença dos hormônios masculinos. Então, veja só, o cesão, que é um gene dominante, ele vai atuar melhor no sexo masculino devido à presença dos hormônios masculinos. Mas não quer dizer que a mulher não possa ter. Tem, mas em menor proporção, tá? Vamos ver aqui adiante. Certo. Relação, aqui, ó. Relação de genótipo e fenótipo para a calvície. Então, vamos ver primeiro nos homens. Aqui, esses dois aqui é relacionado ao homem. O homem, para ser calvo, para ele ter a calvície, ele terá duas possibilidades. Ou dele ser cesão, ou dele ser cesão-cesinho. Ou seja, ou dele ser homozigoto, tá? Ou dele ser heterozigoto. Então, se ele tiver o cesão dominante, ele já é calvo. Para ele ser normal, para ele não ter a calvície, gente, só se ele for totalmente recessivo, cesinho, tá? Agora vamos ver a questão das mulheres. Para a mulher ser calva, ela terá que ser homozigótica dominante, tá? Ela tem que ter os dois cesão, tá? Cesão, para ela ser calva.
E ela, para ser normal, vai ser o contrário do homem, ó. Ela pode ser homozigota, ela pode ser heterozigótica ou ela pode ser recessiva. Então, por isso que o homem tem mais possibilidade de ser calvo, porque se ele tiver um único gene ser dominante, ele já é calvo. A mulher não. A mulher, para ela ser calva, ela tem que ter os 2 genes dominantes Czão, tá? Então, a calvície é uma herança influenciada. Ó, nós temos a herança ligada, porque o gene vai estar no cromossomo. Nós temos a herança restrita, porque o gene vai estar só no cromossomo Y. E nós temos a herança influenciada, porque o gene ele vai se manifestar melhor na casa aqui, na calvície, na presença dos hormônios masculinos. E nós temos essa outra parte também, gente, que é muito interessante, que são as síndromes autossômicas. No caso, são síndromes ligadas os cromossomos que a gente chama de autossômicos, ou seja, que não são os cromossomos sexuais, porque na espécie humana nós temos 46 cromossomos, certo? 2 cromossomos são cromossomos sexuais. E os outros 44 cromossomos são os cromossomos que vão nos dar as demais características de como ser humano, tá? Então, essas heranças aqui, que nós não vamos ver agora, isso aqui vocês vão fazer em forma de um trabalho mais adiante, que eu vou passar para vocês que vão pesquisar isso aqui, que são as síndromes cromossômicas, autossômicas. Vocês vão pesquisar isso aqui, depois, provavelmente no 3º bimestre não vai dar mais tempo, mas no 4º, já no início, vocês vão fazer essa atividade relacionada a essas síndromes cromossômicas, autossômicas, que é muito interessante e muito legal da gente poder estar estudando, tá, gente? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo foi só um vídeo explicativo mesmo, tá? Os cruzamentos, no caso, a gente vai treinar em um outro vídeo, que eu vou pegar algumas questões, e aí a gente vai fazer aquele mecanismo de fazer mesmo, para que vocês possam aprender a fazer muito fácil aqui no caso os cruzamentos, gente. Nesse caso aqui, da herança ligada ao sexo, a gente vai fazer apenas utilizando a primeira lei de Mendel, só ligando um cromossomo ao outro, muito fácil, muito simples. Quem já está craque aí na primeira lei de Mendel não vai ter dificuldade nenhuma. Então, esse assunto aqui é excelente, muito bom, muito fácil. E para aqueles que não fizeram ainda o exercício de segunda lei, façam, gente. Qualquer dúvida, pode me chamar no meu PV, que aí a gente tenta tirar, a gente tenta verificar. Então, não deixe de fazer, tá? Então, tenham um bom dia, estudem e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.